Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Caminhos Eficientes. Hoje nós ficaremos com a palestra sobre a inclusão das pessoas com espectro autista na igreja comigo. Vamos lá? Eita, perdão, gente, tinha água aqui para mim. Vou devolver minha água. É o nervosismo. Vocês acham que é fácil estar aqui? Não é fácil, não. Além de ser uma responsabilidade grande, não é algo que eu faça assim com tanta naturalidade, apesar de parecer que eu faço. E aí vocês vão entender, com isso vocês vão entender até um pouquinho os autistas. Não que eu seja, eu não sou, gente, não tenho diagnóstico nenhum disso. Antes de me apresentar efetivamente, estou muito feliz por estar aqui, muito feliz por estar vendo todos vocês aqui. Todos são membros aqui da Rocha Eterna ou tem visitantes? Quem é visitante aqui? Oh, bastante gente. E quem aqui já tem algo, já conhece ou convive com autistas? Bastante gente. Responsabilidade é maior, não posso falar besteira, né, gente? Qualquer coisa vocês me corrigem. Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre o GPANDA, sobre o autismo, mas principalmente sobre a importância do acolhimento de autistas na igreja. E antes disso, deixa eu me apresentar. Eu sou Ana Paula Albuquerque. Já falaram aqui, não vou falar das profissões, mas eu vou falar da minha família. Essa é a minha família, está ali meu marido, meu filho Pedro, que está ali grudadinho em mim, o maior, e o Luiz, que é aquele menino bonitinho ali de blusa laranja. O Luiz ele tem uma condição genética chamada tetrassomia 15q. E, dentro disso, ele tem uma série ali de questões, de comorbidades, e, entre elas, o autismo. Ele tem autismo nível de suporte 3, que já vou explicar um pouquinho sobre isso. É não verbal, e, por conta disso, eu sou uma mãe atípica, e, por conta disso, eu fui entender... alguém aqui é mãe de autista? A gente, quando tem um filho autista, a gente vai tentar saber de tudo, não é verdade? A gente pesquisa, às vezes a gente pesquisa até demais, mas é importante porque são muitas informações e quanto mais informação a gente tem, mais fácil da gente lidar com a situação e buscar os nossos direitos. E aí a gente vai entender um pouquinho, eu sei que a maioria aqui já sabe o que é o autismo, mas a gente vai entender um pouquinho o que é. E aí eu trouxe um vídeo para vocês, deixa eu ver se é o próximo. Isso, que ele fala melhor que eu. Deixa o pessoal colocar lá. Consegue, eu acho que aumentar um pouquinho mais o som? Somos todos diferentes. E isso é maravilhoso. Algumas diferenças são fáceis de se ver. Altura, estilo do cabelo, cor dos olhos e por aí afora. Outras diferenças não conseguem se ver. As nossas comidas favoritas, medos ou habilidades. Curiosamente, a forma como vemos o mundo também é diferente. Por exemplo, o que você vê neste desenho? A maioria das pessoas vê um pato, mas alguns de vocês talvez tenha visto um coelho. O que quer que tenha visto, você está correto. Isso é só uma ilusão do desenho para te mostrar que todos os cérebros funcionam de maneira diferente. O cérebro é o computador do seu corpo. Controla e trabalha de forma diferente em cada um de nós. Como se aprende. Por isso é que todos somos bons em coisas diferentes. Como se sente. Porque todos nós sentimos emoções diferentes. E como você se comunica. Por vezes, o cérebro está conectado de uma forma que afeta os sentidos, como entendemos as situações e como interagimos. Isto é designado como autismo. Muitas pessoas têm autismo, por isso é provável que você conheça alguém que seja autista. E por esta razão, será muito útil saber um pouquinho sobre o autismo. As conexões especiais por dentro de um cérebro autista por vezes fazem a pessoa ser muito boa em tarefas que nós achamos muito difíceis, como, por exemplo, a matemática, a pintura, a música. Mas também pode acontecer o contrário, e atividades que consideramos muito fáceis são incrivelmente difíceis para aprender, como, por exemplo, fazer amigos. Os sentidos constantemente enviam informações para o cérebro sobre o ambiente que nos rodeia e sobre as outras pessoas.
No entanto, enquanto os sentidos da pessoa e o cérebro não comunicarem bem, o cérebro pode ficar sobrecarregado e confuso, afetando como essas pessoas veem o mundo. Se imagine descendo a rua. Assim é como um cérebro autista poderá experienciar o mesmo passeio. Assustador. Infelizmente, em muitos dos casos, a pessoa não pode dizer em voz alta o que sente. Portanto, mesmo com aquele caos todo a girar na cabeça deles, eles parecem estar bem exteriormente e impossibilitados em pedir ajuda. Todos desenvolvemos comportamentos que nos ajudam a sentir mais calmos em situações desconfortáveis. Talvez olhemos para longe, nos coçamos, roemos unhas, ficamos nervosos, mordemos lábios e por aí vai. Igualmente, pessoas autistas desenvolvem comportamentos que os ajudam a sobreviver com estes momentos intensos. Estes gestos parecem pouco comuns, mas é só a forma própria que eles encontraram para se sentirem calmos. Quando acontece, mostra que eles estão passando por um momento difícil. E a melhor coisa a fazer é não tornar o momento mais difícil ainda nos chateando, ignorando-os ou fazer piada deles. Lembre-se que só porque um PlayStation não consegue ler os jogos de um Xbox, não significa que está estragado. As pessoas autistas precisam de amigos que estejam dispostos a dar tempo para os conhecerem. Com boa comunicação e muita paciência, todos ficariam bem melhor. Pessoas com autismo não estão doentes ou estragadas. Elas simplesmente têm uma visão única do mundo. E com um pouquinho de apoio dos seus amigos, talvez se sintam capazes de compartilhar a sua visão. Autismo pode fazer coisas fantásticas acontecerem. Eu gosto sempre de colocar esse vídeo, porque ele... acho que às vezes fala melhor até do que eu, né? Ele traz ele de uma forma leve, mas de uma forma bem educativa o que é o autismo. Mas a gente vai entender aqui um pouquinho mais sobre isso. O autismo, ele é caracterizado, ele é conhecido, né, como o transtorno do espectro autista, o TEA. O que isso quer dizer? Que esse espectro significa que a gente tem muita variação. Então, mesmo que eu tenha um autista ali do mesmo nível de suporte, com algumas características parecidas, ele nunca vai ser igual ao outro. Então, a gente tem que ter um olhar único e individualizado para cada um deles. As questões principais do autismo, isso quando a gente fala de relacionamento, está mais na comunicação e na socialização. Eles têm essa dificuldade de socializar, eles têm essa dificuldade de comunicação, e tem muitas outras comorbidades ali envolvidas. Essa semana eu estava assistindo uma palestra do Dr. Paulo Liberalesso, ele é neuro. E eu achei muito interessante, porque eu já tinha observado, mas eu nunca tinha ouvido nenhum médico falar sobre isso, que não existe nenhum autista que não tenha nenhuma comorbidade, que ele tenha só o autismo. Se ele não tem, é porque não foi diagnosticado ainda, mas sempre tem alguma coisa envolvida. Eu costumo brincar que não vem sozinho, né? Vem com o pacotinho ali completo para a gente, né, poder ali aprender mais. Eu falo que é aprender mesmo, não é um processo fácil. E não vou passar aqui para vocês, olha, tem um pouquinho sobre movimento estereotipado, mas você sabe o que é movimento estereotipado? E você sabe por que o autista usa? Vamos lá. Você sabia que todos nós temos movimentos estereotipados? Quando você está numa situação que não é agradável, por exemplo, essa minha situação aqui em cima, ela não é muito agradável, então eu vou ficar o quê? Andando de um lado para o outro, gesticulando, fazendo gracinha para tentar, né, contornar a situação, porque a situação ela não é agradável.
o autista é a mesma coisa. A diferença, por exemplo, uns batem o pé, né? Uns mordem aqui, ó, o cantinho da boca, ó. Morde aqui, ó. Eu fiquei observando vocês. Tem gente aí, ó, roendo aqui, ó, cantinho da unha. Normalmente são quando a situação tem algo ali que está incomodando, a gente usa essas estratégias para tentar se regular. No autista é a mesma coisa. Qual é a diferença? É mais intenso no caso deles. Primeiro que eles não conseguem disfarçar. Se, por exemplo, a gente está aqui, está batendo o pé, e a gente percebe que alguém está olhando, você já dá uma recolhida ali no pé. Eles não têm esse filtro. Então, são movimentos mais intensos. Normalmente, vocês vão ver os autistas girando de um lado para o outro, batendo palma, às vezes andando de um lado para o outro. Isso são movimentos estereotipados. E eles usam esses movimentos para se autorregular. Então, quando você vê, durante muitos anos, os médicos, os terapeutas orientavam a controlar esses movimentos estereotipados. Hoje não se fala mais isso. Hoje já se pede que você tente ali fazer, sim, uma terapia, porque tem movimentos que, às vezes, eles se autolesionam, e a gente não quer isso. Então, você faz ali uma terapia, e aí pode ser com a terapia ocupacional ou a psicoterapia, que vai ajudar ele a se autorregular de outras formas. Mas, quando a gente tira isso de uma forma muito brusca, pode ser mais prejudicial do que benéfico. É a mesma coisa que você está numa situação ali ruim, que você está tentando se regular, e a pessoa fala, para com isso. Às vezes, a gente não consegue parar, e com eles é a mesma coisa. E agora a gente vai entender um pouquinho, né, o autista. O autismo ele é dividido em 3 níveis, né, 1, 2 e 3. O nível 1, que antigamente era chamado de leve, e eu tenho para falar para vocês que tem esses 3 níveis aqui. Dentro desses 3 níveis, existem uma série de outros subníveis. Então, para mim, continua o leve, o moderado e o severo, porque tem casos que são muito extremos. Então, não é só baseado... O nível hoje ele é baseado no suporte que essa pessoa precisa para viver. Então, quando a gente fala de nível 1 de suporte, é aquele autista leve que ele consegue ter uma vida praticamente normal. Ele não precisa de suporte para sobreviver. Ele vai ter ali algumas dificuldades, mas ele vai conseguir ter uma vida, ele vai conseguir casar, ele vai conseguir ter filhos, ele vai conseguir trabalhar. Esse é o nível 1 de suporte. A gente tem o nível 2 de suporte, que ele necessita de algum suporte para algumas atividades da vida dele. No nível 2 de suporte, você pode ter pessoas que têm uma vida praticamente normal, que podem casar, que podem trabalhar. Eu conheci uma menina, ela chama Lita. Depois, se vocês quiserem, até sigam ela no Instagram. Eu acho bem bacana o conteúdo que ela traz. Ela é nível 2 de suporte, mas ela tem 6 empresas. E por que ela é nível 2 de suporte? Ela não consegue, se ninguém lembrar que ela tem que comer, ela não lembra que ela tem que comer, ela não come. Ela não consegue sair de casa sozinha, então ela precisa sempre de alguém que esteja acompanhando, e uma série de outras coisas. Então, ela precisa ali de um suporte para sobreviver. E a gente tem o nível 3, que antigamente era chamado de severo, que é aquela pessoa que precisa de suporte para tudo. Meu filho. Então, ele não come sozinho, ele não toma banho sozinho, ele não se veste sozinho. Se eu deixar ele sozinho e não tiver ninguém que dê um suporte para ele, o que vai acontecer? Vai passar os dias e ele vai acabar morrendo ali, porque não consegue se alimentar. Hoje, a gente já está fazendo um trabalho, ele já tem ali algumas estratégias para comer, mas, por exemplo, se ele quer comer um pacote de bolacha, ele não vai abrir o pacote de bolacha. Ele vai morder aquele pacote até alguma bolacha sair dali. Mas já é um avanço, gente. Porque antes ele não fazia isso, ele ficava só chorando. Mas, quando a gente fala de nível 3 de suporte, eu posso, sim, ainda ter uma gravidade maior nisso. Eu posso ter uma pessoa dentro ali do espectro que ela precisa de muito mais suporte. Por uma série de coisas, ela pode se autolesionar, né, de formas mais intensas. Por quê? Porque, normalmente, quem está no nível 3 de suporte, a maioria é não verbal. O que isso significa? Que a comunicação ela acaba sendo diferente. Quando eles não conseguem se comunicar,
eles acabam, muitas vezes, se autolesionando. O que é isso? Eles dão um soco na cabeça, eles arrancam o cabelo, eles se mordem. Dependendo dos casos, eles batem a cabeça na parede, batem a cabeça no chão. Ah, e é porque ele quer? Não. É porque, muitas vezes, o que está ao redor dele dói mais do que ele abrir a cabeça, bater na cabeça na parede, por exemplo. Então, essa dor que ele está sentindo, nesse ato, faz com que ele esqueça aquela dor que ele está sentindo, seja por uma desregulação sensorial, seja porque ele não está conseguindo se comunicar. Então, percebe como isso é delicado, é difícil? Então, às vezes, quando a gente está vendo um autista em crise, a gente tem aquela coisa, é birra. Eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Quem aqui nunca foi num shopping, ou numa festinha, ou numa loja, e viu uma criança gritando, se jogando no chão e não pensou, nossa, mãe não sabe educar? Vocês estão tudo santo, né? Ninguém nunca pensou isso aqui. Quem nunca? Todos nós já pensamos. Quando a gente vê uma criança ali se jogando, a primeira coisa que a gente pensa é birra. E é sempre assim, a mãe não dá educação. Ninguém nunca fala o pai não dá educação, né? É sempre a mãe que não dá educação. Então, parem para pensar que, muitas vezes, essa criança pode ser autista. E o que ela está tendo ali é uma desregulação. Então, quando a gente tem esse pensamento, se a gente tiver um olhar mais empático, fica mais fácil. Porque essa mãe, neste momento, ela está percebendo esses olhares, ela está percebendo esses comentários. E o que vai acontecer? Ela vai se estressar, aquele momento vai ficar mais estressante. Então, que a gente tenha ali um olhar mais empático. A gente sabe que tem criança que faz birra? Claro que tem. Autista também faz, tá, gente? Autista também se joga no chão. O meu faz isso. Mas a gente consegue perceber. Quando um autista está em crise, o semblante é diferente, é um semblante de dor. Quando é birra, é igual a qualquer outra criança. Né? Então, a gente consegue ali perceber isso. E a gente tem também 3 níveis de comunicação. O nível 1 é aquele autista que consegue se comunicar, seja falando, seja através de figura, mas ele tem uma comunicação que ela é efetiva. Ele pode não conseguir socializar, ter aquela dificuldade de socialização, então essa comunicação ela é diferente, mas não é porque ele não consegue expressar. A gente tem ali o nível 2, que esse necessita ali de um suporte para a comunicação. O nível 2, esse autista ele pode ser verbal ou não verbal. E o não verbal, muitas vezes, pode se comunicar até melhor do que um verbal. O fato da gente falar não significa que a gente se comunica bem. E o nível 3, que é aquele que ele precisa de um suporte para se comunicar. Ele não tem uma comunicação efetiva. Normalmente, são autistas não verbais, e que não consegue nem usar o PEC. O PEC são aquelas figuras que o autista ali apresenta para se comunicar, para falar que ele quer comer, para falar que ele quer beber água, que ele quer ir no banheiro, enfim. Dentro da comunicação, existem os autistas verbais, que conseguem se comunicar, como eu coloquei ali. Dentro dos não verbais, tem aqueles que usam as PECs, ou que eles apontam, ou eles levam você até o lugar. Vou falar para vocês como que o meu filho se comunica. Ele pega, se ele quer beber água, ele pega o copo, a gente tem copos específicos para ele beber água, ele pega o copo e traz para a gente. Aí ele está mostrando que ele quer beber água. Aí ele vem, você não está dando água, às vezes, porque você está ocupado, está fazendo alguma coisa, aí você fala, espera aí, já te levo. Aí ele vem uma segunda vez, aí você não dá. Na terceira, se for uma jarra de água, se for um galão, ele joga o galão em você, para você acordar que ele quer. É uma forma de comunicação? É, mas não é uma forma de comunicação tão efetiva, porque quem não conhece, muitas vezes, pode não entender. O que ele está fazendo agora? Ele pega no armário pacotes de bolacha, por exemplo. Lembra que eu falei que ele pega o pacote e vai mordendo até sair? Ele só faz isso quando a gente demora para abrir o pacote para ele. Mas o que ele faz? Ele pega o pacote de bolacha no armário, ele vem até onde a gente está mordendo o pacote e olhando para a nossa cara, assim. Se vai abrir, ou eu posso continuar fazendo o que eu estou fazendo e, né, destruir o pacote e, com isso, destruir a casa. Ele ama, por exemplo, banana.
Só que ele gosta da banana como um todo, inclusive da casca. Se você não esconde bem a casca, depois que ele come a banana, ele vai catar a casca para comer. E ele cata a casca, ele come, ele espalha pela casa, pela parede, pelo chão, por tudo quanto é lugar. Aí uma casca de banana vira quase que um cacho de banana inteiro, que eu não sei como que eles conseguem fazer isso. E dentro do autismo tem a sensibilidade sensorial. Lembra que no vídeo tem aquela informação do cérebro, né, das informações chegando no cérebro, que com a gente, normalmente, as informações elas chegam ali, separadinhas, né, individuais. No autista, normalmente, elas chegam todas juntas e com a mesma intensidade. Vamos observar o ambiente que nós estamos agora? Se vocês prestarem atenção, a gente tem um som que eu acredito que seja do ar-condicionado. Percebe? Aí, dentro desse ambiente, se vocês olharem à volta, nós temos várias pessoas com roupas diferentes, cores diferentes, texturas diferentes, perfumes diferentes. Essas lâmpadas aqui que vocês estão vendo, elas piscam. Nós não percebemos, mas eles percebem. Aí pode ter gente passando na rua, carro passando na rua. Aqui, como vocês estão aqui em Tatuí, não tem tanto carro. Em São Paulo, é carro passando direto. Então, é a Ana Paula falando, é o aroma de todos vocês juntos, é um ambiente diferente. Tudo isso vai entrar da mesma intensidade. Isso pode gerar crise. Então, eu posso ter autistas que têm sensibilidade sensorial na questão do som, na questão do cheiro, na questão do tato. Né? O tato significa o quê? Determinadas roupas, eles não gostam. Apesar que eu acho que ninguém gosta dessas etiquetas, né? Mas deles é pior ainda. Né? Quem aqui já arrancou a etiqueta e rasgou a blusa? Meu outro filho e meu marido são craques em fazer isso. E eles também não gostam. E, às vezes, eles não gostam da textura mesmo, do tecido da roupa. Então, roupa que aperta demais. Na igreja, nós temos um autista que ele só quer usar aquelas blusas que são protetoras do sol. Não sei como é que chama, mas é essa. E só quer usar de manga comprida. Então, tem todas essas sensibilidades. E por que é importante a gente saber disso? Se eu estou recebendo um autista na igreja, e vamos supor que eu estou levando ele lá para a sala da EBD, e esse autista dá ali uma desregulada. No começo, provavelmente, ele vai desregular mesmo, porque é um ambiente novo, com crianças novas, e vamos combinar que criança não é silenciosa, criança é barulhenta. Então, tudo isso vai ser diferente. O tom de voz do professor falando. Eu gosto sempre de usar o Luiz como exemplo, porque ele traz essas particularidades. Na nossa igreja, a maioria dos cultos é o reverendo Arival ou o reverendo Hernandes que prega. Quando é o reverendo Arival, o Luiz ele lida bem. Quando é o reverendo Hernandes, ele oscila. Por quê? Porque a voz do Hernandes oscila. O timbre da voz dele oscila. Então, quando esse timbre oscila, o Luiz dá uma desregulada. Por quê? Porque isso machuca. Então, quando a gente fala de sensibilidade sensorial, isso dói. Não é só que é sensível, a luz está piscando, está incomodando. Não, não incomoda, dói de verdade. Então, imagina você numa situação... Gente, eu trabalhava em salão de beleza. Sábado era desesperador, aquele monte de mulher falando, aquele secador ligando, aquele negócio. Quando aquilo terminava, era uma paz tão absurda, sabe assim? É a mesma coisa, gente. Só que, para mim, aquilo era desconfortável. Para ele, não seria desconfortável, seria dolorido. E o que acontece? Se a gente não percebe, a gente não tenta contornar a situação, ele vai entrar em crise, porque ele não vai conseguir se regular sozinho, principalmente se ele é criança. Se ele ainda não, com o passar dos anos, com terapia, com tratamento, eles aprendem a lidar com a situação. Mas mesmo os adultos, às vezes, têm muita dificuldade. Então, a gente precisa saber isso, porque se ele está no ambiente e ele está tendo uma crise, precisa olhar em volta. O que está em volta de tudo aquilo que pode estar causando isso? E eu preciso manter a calma. Então, mantenha a calma, abaixa na altura que essa criança está, conversa com ela com uma voz... Não fica falando muito, não, tá? Que isso piora a situação. Mas conversa, fala que você está ali com ela e tenta acalmar. Ela não melhorou, chama os pais. Tem situações que são os pais que têm que ajudar a gente a resolver.
Então, vamos lá. Ah, e eu tenho um vídeo, 2, na verdade, que vai trazer para vocês sobre a sensibilidade sensorial. Antes da gente colocar o próximo vídeo, eu acho importante a gente prestar atenção nesse, uma coisa, ele está na casa dele. Teoricamente, a nossa casa é nosso ambiente seguro, não é? É onde a gente conhece. Se a casa dele pode ser estressante para ele, imagine um ambiente que ele não está acostumado. Vai ser mais estressante ainda. Então, a gente precisa ter ali essa atenção, esse olhar diferenciado. Pode passar o outro, por favor. Six, seven, eight, nine. Take my hand. I'm not naughty. I'm autistic. And I just get too much information. Aqui é para vocês perceberem como o ambiente externo pode ser complicado. Quando a gente vê esse vídeo num som bem alto, a gente consegue ter uma noção mais desesperadora da situação. Então, toda vez que vocês tiverem dúvida, assistam esses vídeos, para que vocês possam entender e captar um pouquinho o que eles passam, né? E não é fácil. Então, não pense assim, ele está me desafiando, ele está com birra, ele está me provocando. Não, tem esse olhar empático, essa calma na hora de tentar resolver a situação, que vai ficar mais fácil para vocês e vai ficar mais fácil para ele também. E agora a gente vai falar da socialização, né, que é uma das maiores dificuldades do autista. Né, é preciso que a gente vá com calma. Então, o autista chegou, ele vai querer reconhecer esse ambiente. Então, ele vai levar um tempo, às vezes, para sentar, às vezes, um tempo para entrar na sala de aula. Na igreja, nós temos uma menina, ela levou 6 meses para entrar na sala. Durante esse período, foi colocada ali uma mesa do lado da sala, do lado de fora, a porta ficava aberta, e um dia a professora teve uma sacada de fazer as crianças, ela foi apresentando cada criança, apresentando cada característica dessas crianças. Quando ela falou o nome dessa criança, ela saiu do corredor e entrou na sala. Depois desse dia, ela nunca mais saiu da sala. Então, é um processo que a gente precisa ter paciência. Não dá para que a gente chegar e falar assim, não, a regra da igreja é ele entrar na sala e ele vai ter que entrar na sala. A regra da igreja é que ele entre na sala e fique sentado na cadeira e assistindo a aula. A regra é que, além dele ficar na cadeira assistindo a aula, ele tem que fazer a atividade que está todo mundo fazendo. Ele tem que participar, depois a Elisete vai trazer mais detalhadamente sobre isso, ele tem que participar
da atividade, né, do contexto que está sendo passado ali, mas de uma forma que ele consiga compreender e que ele consiga participar. Isso é inclusão. Né? A gente forçar ele a fazer uma coisa que ele não consegue e que vai prejudicá-lo, isso não é inclusão. Inclusão é a gente respeitar o limite do outro e aprender a conviver com o limite do outro. E a gente tem a rigidez cognitiva. Boa parte, acho que a maioria dos autistas tem isso, né? Às vezes é difícil eles saírem disso. Então, eles têm aquela coisa que eu vou para a igreja e todo dia eu entro por aquela porta, eu sento na terceira fileira, na ponta. O dia que aquela porta estiver quebrada, que ele tiver que entrar pela lateral, ele vai ter dificuldade. O dia que a terceira fileira, a cadeira, a ponta estiver ocupada, ele vai ter dificuldade. Então como que a gente faz, Ana Paula? Existem várias e várias formas de contornar isso. Uma delas é a gente ter ali uma rotina já específica para esse autista, uma rotina na casa dele, que vai falar para ele, olha, hoje a gente vai para a igreja. Então, e existe essa comunicação entre igreja e pais. Se mudou alguma coisa, se está em obra em algum lugar, se a sala mudou, comunica ao pai, comunica essa mãe. Por quê? Porque ele já vai vir preparando esse filho. Olha, a porta de entrada ela está quebrada, mas a gente vai entrar hoje pela porta lateral. A porta de entrada está quebrada, vamos entrar pela porta lateral. Então, ele já vai estar mais preparado. Não vou ter problema nenhum, vai. Mas vai ser mais fácil do que simplesmente ele chegar aqui e ser pego de surpresa. A gente tem a Cidinha, foi ela que fundou o GEPANDA, que começou esse trabalho de GEPANDA, daqui a pouco eu explico para vocês, e ela tem uma irmã autista, acho que ela já tem quase 40 anos, já tem 40 anos. E, quando ela era pequena, ela não gostava de andar de carro. Toda vez que ia andar com ela de carro, ela gritava. E a Cidinha começou a namorar o marido dela. A irmã dela já era adolescente, tinha acho que 12 anos, uma coisa assim. E um dia ele chegou para ela e falou assim, vamos tomar sorvete? Vamos. A gente vai de carro, tá bom? Tá bom. Aí ele foi, abriu a porta do carro, ela entrou, foi, saiu, foi super tranquila. Aí eles entenderam o que aconteceu, por que ela não gostava de andar de carro. A mãe dela ficava com dó, porque ela fazia terapia muito cedo. E a mãe pegava ela dormindo e enfiava ela dentro do carro. Ela acordava fora da cama dela, sem saber o que estava acontecendo, com aquele carro andando. Então, precisa preparar esse autista do que vai acontecer na vida dele. Senão, ele fica, ele não consegue lidar com mudanças muito bruscas. Então, quando existe essa rotina, todo esse cuidado, essa preparação, fica mais fácil a vida dele, fica mais fácil a nossa vida. Então, isso chama-se rigidez cognitiva. E aí, por que acolher? Alguém sabe me dizer por que a gente tem que acolher? Não? Então, vamos lá. Então, vamos aprender juntos. Em primeiro lugar, porque esse é um mandamento do Senhor, né? E disse-lhes, e não foi qualquer um que disse não, viu, gente? Foi Jesus que disse. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Alguém tem Bíblia em papel aqui? Okay. Pode abrir lá para mim, Mateus 16, 15, por favor? Marcos, desculpa. Abriram? Normalmente, as Bíblias embaixo, assim, tem sempre anotações, né? Tem um asterisco, tem sempre anotação. Na Bíblia de vocês, embaixo, tem algum asterisco escrito assim, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, menos para as pessoas com deficiência, ou menos para os autistas? Toda criatura, inclusive as pessoas com deficiência, inclusive os autistas. Primeira coisa que a gente precisa acolher, que a gente precisa incluir, porque é um mandamento. Se nós somos um corpo, se nós somos o corpo de Cristo, os autistas também são. Se eles também são, eles precisam fazer parte desse corpo.
E a gente precisa se abrir para que isso aconteça. E depois, por que a gente precisa acolher? Essas famílias, elas já são rejeitadas. Quando a gente recebe um diagnóstico, começa assim, você tem lá um monte de amigo, e de repente você não tem mais, sabe? Vai saindo um, vai saindo outro, vai saindo outro. Quando você percebe, você já não tem mais amigos, você já não é mais convidado para o churrasco de domingo, para as festinhas, né? Para os encontros de final de ano, para os aniversários. Aí depois é rejeitado pela sociedade. Você já não pode ficar levando seu filho no shopping, que quando acontece aquilo que aconteceu no vídeo, as pessoas já ficam olhando, já ficam julgando, aí você já não quer mais sair de casa. Aí você é rejeitado pelas instituições, você não consegue matricular seu filho numa escola. Às vezes você não consegue levar ele em determinados lugares, em determinadas instituições. Eu já tive a situação de levar o Luiz Felipe no cinema, num filme infantil. Nunca vou esquecer, era Os Crudes. E eu sempre me preocupei em levar o Luiz no cinema numa sessão assim no meio da tarde. Normalmente era durante a semana, que era para não ter problema, porque filme desenho infantil no meio da tarde só vai criança, né? Nesse dia tinha um monte de criança correndo para lá e para cá. E o Luiz estava ali sentado fazendo Aí uma senhora belíssima, né? Educadíssima, atrás de mim, fez assim, shh. Aí eu virei, porque eu também sou muito delicada e educada. A minha psicóloga está ali, gente, eu tenho que me comportar, porque senão depois ela me pega. Ela sabe o quanto eu sou delicada. Eu virei para a mulher e falei assim, shh, o quê? É um filme para criança, você que está no lugar errado. Falei com não tanta doçura, assim, mas eu falei. Mas, assim, a gente já teve essas situações. Então, você é rejeitado pela sociedade, rejeitado pela família. A gente fica doente fisicamente, né? Existe uma pesquisa que fala que a rotina de uma mãe de autista é comparada à rotina de um soldado em combate. Com uma diferença, né? O soldado ou ele morre, ou ele volta para casa. A mãe de autista, não, gente. Vai ser para a vida toda. Então, essa rotina ela é estressante. Então, eu e qualquer mãe de autista, vai adoecer, vai cansar, vai ficar exausta. E a gente fica doente espiritualmente também. Porque não é fácil lidar com a deficiência do filho, com as incertezas que vêm e com todo esse abandono, essa rejeição que a gente recebe. Aí você não tem mais com quem conversar, você não tem mais para quem desabafar. Muitas vezes o marido vai embora, né? Existem pesquisas que falam que 78% dos progenitores vão embora. Para mim é progenitor, não é pai, porque se vai embora não é pai. Pai não abandona. Então, é difícil essa situação. Principalmente porque elas precisam sentir e vivenciar o amor de Deus, e nada melhor do que a igreja para transmitir isso. Agora, imagina, essa família passa por tudo isso, aí ela chega na igreja. Ufa, agora eu vou me alimentar, Deus vai me receber, esses irmãos vão me receber. Ai, não dá para você ficar aqui. Não. Eu já fui convidada, gente, a sair com o Luiz de uma igreja, porque ele estava atrapalhando. Eu lembro, na nossa primeira conferência que a gente fez do GEPANDA, uma moça entrou em contato com a gente para falar que ela chegou para o pastor da igreja dela e falou, olha, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros está fazendo esse trabalho, a gente não poderia iniciar alguma coisa aqui para o meu filho, que é autista, tal? Aí ele olhou bem para ela e falou assim, o pastor da igreja, olhou bem para ela e falou assim, sinta-se à vontade para sair daqui e frequentar a Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Mas isso é o de menos. Sabe o que é pior? É quando você vai para uma igreja e as pessoas falam que o seu filho é endemoniado. Ou que as pessoas falam assim, seu filho é assim porque você está pagando algum pecado feio que você cometeu. Sendo que todos nós somos pecadores, né? Ou você não tem fé o suficiente, você não está orando o suficiente, por isso que seu filho não foi curado. Então, percebe que, muitas vezes, nós, como igreja, podemos ferir mais do que abençoar? Que a gente pode afastar mais as pessoas de Deus do que aproximar? Então, a gente precisa ter esse cuidado.
né? Essas pessoas, os autistas ou qualquer outra deficiência, essa deficiência não veio por conta do pecado, essa deficiência não veio por falta de fé, essa deficiência não significa que esse autista ou essa pessoa está endemoniada. Os nossos filhos autistas, síndrome de Down, seja quem for, assim como nós, viemos para manifestar a glória de Deus. Em 2018, eu recebi uma mensagem de um amigo meu. Na verdade, ele me enviou um vídeo de um pastor, que eu não vou citar o nome. Era um vídeo desse pastor, falando que epilepsia não era uma doença. Era uma possessão demoníaca, que precisava orar para tirar. Gente, meu filho, ele não tem um tipo de epilepsia, ele tem 3. Eu falei, Jesus, por que esse homem me mandou esse negócio, sabendo que meu filho tem? O que eu fiz? Falei com a Lloyd. A Lloyd é coordenadora comigo lá de Gepanda. E falei com ela, expliquei para ela, falei, olha, eu queria uma reunião com o reverendo Arival, que eu quero conversar com ele sobre isso. Mas o que eu queria? Eu queria uma palavra que ele me desse para eu confrontar esse pastor, porque eu achei inadmissível esse pastor fazer isso. Aí, estou lá, conversando com o reverendo Arival. Aí ele falou, o que foi? Aí a Lloyd explicou, aconteceu isso. Aí o reverendo Arival, gente, é muito sábio. Aí ele olhou bem para a minha cara e falou assim, oxe, se ele está endemoniado, traz aí que eu tiro o demônio dele. Já subiu o meu sangue, assim, o meu e da Lloyd. E na hora, a gente virou para ele e falou assim, não, ele não está endemoniado. Se ele não está endemoniado, por que você está preocupada com o que ele está falando sobre o seu filho? E ele olhou e falou assim, eu posso te dar qualquer palavra. Você vai confrontá-lo e não vai resolver. Por que você, ao invés de perder o seu tempo tentando mostrar que você está certa, tentando justificar para os outros, você não usa o seu tempo para acolher famílias como você, que estão sendo rejeitadas pela igreja? As portas da IPP estão abertas para você fazer esse trabalho. O Gepanda já existia, e a partir daí a gente entendeu que o Gepanda precisava crescer, e a gente precisava chegar a mais famílias, acolher mais famílias, e eu louvo a Deus que as igrejas estão se abrindo e nos chamando para que a gente possa compartilhar, para que esse acolhimento ele cresça, porque a gente tem limite. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros tem limite. O limite dela é físico, mas também é estrutural, é regional, porque a gente só consegue atingir ali uma certa região de São Paulo. E a gente tem o Brasil inteiro que precisa fazer esse trabalho. Então, percebe como a gente também precisa mudar, né, o nosso pensamento. Às vezes, a gente perde muito tempo odiando, querendo se justificar, e a gente precisa usar o nosso tempo para amar. Por isso que eu falo que ele é sábio. Primeiro, ele tira um sarro, e depois, ele dá um tabefe, né? E o que é preciso para acolher? Eu falo que tem uma coisa que é principal. Vocês sabem o que é? Alguém chuta? O que é? Amor. A primeira coisa que a gente precisa para acolher é amar. Quando a gente entende o amor de Cristo na cruz, não tem como a gente virar para uma família e falar assim, aqui não é lugar para você e para o seu filho. A gente acolhe. Pode ser que a gente não consiga fazer o trabalho direto com aquela família, né? Porque a gente sabe disso, tem pessoas que têm mais propensão para cuidar de criança. Eu não conseguiria trabalhar na EBD, eu vou ser bem sincera com vocês. Aquele monte de criança gritando no meu ouvido, não importa se é autista ou não, eu ia ficar louca. Uma vez ou outra, a gente ia ajudar, tudo bem, mas todo domingo fazer isso, eu admiro quem cuida. Quem aqui cuida de EBD infantil? Eu admiro vocês, viu? Parabéns. Que eu não dou conta, não. Mas existem formas e formas da gente acolher, da gente ajudar. A gente pode orar por essas famílias, a gente pode preparar o ambiente para que essas famílias cheguem. O que não falta são oportunidades, mas a gente precisa amar. Então, o que vem primeiro ali é amar essas vidas, essas famílias, e entender que elas também têm o direito de receber a palavra de Deus. A gente, como igreja, tem a mania de achar que a gente é quem define quem vai receber ou não a palavra. Lá o Senhor falou, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, a gente só tem que cumprir o que Ele mandou. Depois é desejar, ok, eu amei, eu amo.
Mas eu preciso desejar fazer esse trabalho. E é aí que a gente começa a dividir ali as pessoas. Quem vai trabalhar efetivamente, né, ali na cara a cara com aquelas pessoas, seja na EBD, seja num trabalho efetivo de acolhimento, e quem vai trabalhar mais ali nos bastidores. E depois eu preciso disponibilizar tempo, recursos e pessoas para que essas famílias sejam acolhidas, inseridas e ensinadas na palavra de Deus. Essa parte, depois, a Lisete vai falar com mais detalhe para vocês. Mas aí a gente precisa, assim, aí entra uma série de questões, né? Então, eu preciso ali me dispor, eu preciso trazer pessoas para trabalhar junto, eu preciso capacitar essas pessoas. Ah, Ana Paula, então, quem vai estar cuidando da EBD ou quem vai estar fazendo esse trabalho de acolhimento precisa ser especialista? Não. Não, porque eu não era especialista e o Luiz chegou, eu tive que virar. Você era especialista quando seu filho chegou? Mas você precisa virar especialista depois? Não, mas você precisa ter um conhecimento básico, né? E vocês já estão começando, vocês estão aqui tentando entender um pouquinho sobre isso. Então, é preciso acolher, inserir e ensinar. O que isso significa? Primeiro eu recebo essa família, primeiro eu acolho essa família, eu entendo quem é essa família. Quais são as características dessa família? Quais são as características desse autista? Para onde eu vou direcionar essa família? Para onde eu vou direcionar esse autista? Depois, eu faço a inserção. Então, é uma criança, então ela vai para o CP, ela vai para a EBD Infância. Ele é um adolescente, então ele vai para a EBD dos adolescentes. Ele é da mocidade, então ele vai para a mocidade. Então, eu faço essa inserção. E depois eu ensino. O ensino ele é abrangente. Quando a gente fala de ensino, não está simplesmente na EBD, mas é participar da EBD, é participar do culto, é participar do discipulado. Isso é para a família como um todo, não é só para o autista. Ele precisa participar das atividades da igreja. Fez churrasco, fez feijoada, essa família tem que estar aqui. Eu preciso preparar esse espaço para que essa família chegue, né, para que essa família participe disso. E isso também é uma forma de ensinar. Ensinar o amor, ensinar a compreensão, ensinar que aqui também é o lugar dela, que ela também faz parte desse corpo. Então, acolher. O primeiro passo é acolher, ouvir e entender suas necessidades, conhecer esse autista, as características dele, o que ele gosta, o que ele não gosta, o que deixa ele feliz, o que irrita, o que pode fazer com que ele entre em crise, porque quando eu tenho todas essas informações, eu consigo preparar ali um ambiente, né, para que ele se adeque melhor. Então, a Lloyd sempre fala isso, sala de EBD de criança tem sempre um monte de papel crepom colorido, né, EVA, aquele monte de coisa. Isso, às vezes, pode desregular. Então, a gente tenta fazer um ambiente que seja bom para ele, e se esse ambiente vai ser bom para o autista, vai ser bom para todas as crianças. O inserir, como eu falei, então a gente vai entender quem é essa família e a gente vai inserir nos departamentos, nas atividades que ela precisa ser inserida. Essa apresentação, depois eu posso deixar, já está com eles, e vocês podem pegar, tá, gente? E ensinar, né? Então, tanto a família quanto o autista. Eu vou falar para vocês uma pergunta que sempre vem, se vocês já tinham essa pergunta em mente, eu já vou responder para vocês. Uma pergunta que sempre chega para mim. Ah, mas quem me garante que ele está entendendo o que está sendo falado na EBD? Aí eu tenho uma pergunta para vocês. Quem garante que qualquer um de nós esteja entendendo o que está sendo pregado no culto ou o que está sendo falado na EBD? Nosso papel é levar a palavra, é ensinar. A gente não pode querer ocupar o papel do Espírito Santo, né? Quem convence? Então, é ele que vai fazer o trabalho. E com cada um de nós, ele vai fazer um trabalho diferenciado. Eu tenho certeza que cada um aqui tem uma história diferente com o Espírito Santo. O Espírito Santo trabalha diferente na vida de cada um. E na vida deles é a mesma coisa. Vocês vão viver momentos... Eu sei que já tem autistas aqui na igreja, né? 2? Mais. Então. Vocês vão viver momentos incríveis. Lembra lá? Coisas incríveis acontecem? Vocês vão viver momentos incríveis com esses autistas. De você estar, por exemplo, 6 meses do lado de fora, de repente ela entrou para a sala. Dela olhar para você, ou ele olhar para você com aquele olhar
cheio de brilho, cheio de amor e agradecimento, porque ele está se sentindo amado nesse ambiente. Isso são coisas que transformam a vida deles, a vida da família, e transformam a nossa vida também. Não é fácil não, tá, gente? Vocês vão levar mordida, vocês vão levar soco, puxão de cabelo, porrada, chute, eles vão fugir, vão tentar entrar aqui no culto, um monte de coisa vai acontecer. Mas vamos pensar na nossa vida diante de Cristo. Vamos pensar um pouquinho na nossa vida diante de Cristo? Cristo está lá, né? Já deu a vida por nós, já morreu lá na cruz, mas Ele está lá, Ele fica olhando para Ana Paula e fala, caramba, menina, eu faço tanta coisa para você, você continua fazendo isso, você continua pecando. Caramba, menina, eu já mostrei que eu te amo, e você continua aí fazendo birra, se jogando. Jesus desiste da gente? Estou pegando pesado, né? Aí vamos lá. E o que é o GPANDA? O GPANDA ele é o Grupo Presbiteriano de Apoio a Mães de Atípicos. Ele surgiu em 2018 com a Cidinha. Não fui eu que criei o GPANDA, gente, foi a Cidinha. Ela pediu um espaço, uma salinha na igreja, para atender duas amigas dela, que eram mães de autistas, e ela queria, na verdade, a Cidinha trabalha com múltipla deficiência, principalmente surdo-cegueira. E ela queria dar orientações para essas mães cuidarem ali dos seus filhos, ajudarem ali no dia a dia. Mas também trazer ali uma palavra de conforto. E um dia ela pediu para que eu fosse dar uma palestra. E, gente, a gente fala palestra, mas eram duas mães, quando tinha bastante, era 4 mães. Eu falei, Cidinha, primeiro eu vou ver como que é o trabalho, depois, né, eu trago alguma coisa. E no dia que eu fui, a Eliana ia trazer ali a devocional, ia falar. A Eliana não conseguiu falar, porque uma das mães não parava de chorar, de tão angustiada que ela estava com a situação, com o cansaço, com tudo. E eu deixei ela chorar, e fui ali conversando com ela, e a gente... Por quê? Porque eu entendo a rotina dela. Eu entendi aquele choro. A partir daquele momento, elas não me largaram mais, Cidinha e Eliana, e falaram que eu tinha que estar no GPANDA, e estou aí já há 6 anos. Glória a Deus por isso. Então, o GPANDA ele visa acolher as famílias atípicas, né, no ambiente da igreja, cuidando, incluindo a família e as pessoas com deficiência na igreja. Então, o GPANDA é como se ele fosse uma porta de entrada mesmo. Ele faz esse trabalho, ele acolhe. A gente tem uma série de atividades, uma série de eventos que a gente faz para isso. E a gente chegou na IPP-TV. O que é isso? Né? A IPP ela tem um canal no YouTube, né? Tem ali a IPP-TV com uma série de programas, e a gente queria ir além. A gente não queria só informar as pessoas da nossa igreja, as famílias da nossa igreja, mas a gente queria trazer possibilidades e caminho para todas as famílias atípicas, mas também trazer informações para as pessoas que não tem ninguém na família que é atípico. Então, é muito bom, às vezes, quando eu encontro alguém na igreja, ou até fora da igreja, que fala, nossa, Ana, muito obrigada, eu não fazia ideia, por exemplo, a semana passada, essa semana a gente falou sobre doenças raras. E as pessoas falam, nossa, eu não fazia ideia disso. Então, é uma porta que a gente achou de levar mais informações para as pessoas, porque a gente sabe que a internet, né, o alcance ele acaba sendo maior. Então, o Caminhos Eficientes ele vai ao ar toda quarta-feira, às 14h30, no canal do YouTube da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. E o que nós temos na IPP hoje? Nós temos mais ou menos 40 autistas e suas famílias, e isso desde da infância até a fase adulta. Né? Então, nós temos hoje, por exemplo, pais que já estão sendo diagnosticados também com autismo. E a gente precisa sempre lembrar que esse é um trabalho em construção, que ele vai acontecendo dia a dia entre igreja e família. Né? Então, nós estamos engatinhando também, nós precisamos melhorar muitas coisas, mas a gente precisa dar o primeiro passo. A gente não tem que esperar, eu preciso ter estrutura, eu preciso ter equipe. Não, primeiro você dá o passo, depois você consegue as outras coisas. E para que esse trabalho se realize, contamos com 4 coordenadoras, que sou eu, a Loide, a Cidinha e a Eliana, e uma equipe que auxilia no acolhimento, na recepção, na tutoria e administração dos encontros.
ponto extremamente importante nesse trabalho é a tutoria. E o que é isso? Os autistas nível de suporte 3, eles precisam de alguém que acompanhe eles, que fique com eles o tempo inteiro. A gente vai colocar os pais para ficarem? Não, esses pais também precisam aprender, precisam participar do culto. E quando a gente tem esse trabalho, a gente dá uma folga para os pais, gente. Vocês não têm noção o quanto isso é importante. Então, precisa também ter essa equipe aí de tutores para ajudar, que também a Elisete vai falar melhor depois. A gente tem grupos no WhatsApp de mães e outros de pais, onde se troca a experiência, se ajuda. De mãe eu sei que é bem movimentado, de pai eu não faço a menor ideia, gente, porque são só os pais mesmo. E a gente conta com o apoio do aconselhamento, do grupo de pastoreio, do discipulado, fazendo com que essas famílias participem de cada um desses departamentos. A gente tem, por exemplo, o grupo de pastoreio é online, o nosso, do GPanda. Por quê? Porque tem família que não consegue sair várias vezes de casa para ir até a igreja ou para ir até a casa onde está tendo esses pequenos... Eu não sei se vocês têm aqui, mas como a igreja presbiteriana é muito grande, a gente tem que ter esses pequenos grupos. Então, a gente faz online. No discipulado, também a gente tem um grupo de discipulado onde tem bastante família do GPanda. Por quê? As dores são iguais. Então, quando a gente está falando de discipulado, quando a gente está ensinando ali, compartilhando ali o ensinamento, é muito mais fácil, às vezes, você entender com outras pessoas que estão passando pela mesma situação que você. Às vezes, as pessoas trazem dores que talvez uma mãe que não tenha um filho autista ou um filho com qualquer síndrome não entenda. Talvez uma mãe não consiga entender o brilho no nosso olhar e a alegria porque o nosso filho conseguiu ir no banheiro com 12 anos de idade. O meu tem 15, não consegue ainda. Então, percebe que, às vezes, quando a gente está... não estou falando que é para segregar, não, gente. Estou falando em pontos específicos. Quando você está com pessoas que entendem a sua dor, é mais fácil dessas pessoas se abrirem e participar. Mas, no ambiente geral da igreja, das atividades gerais da igreja, eles têm que estar inseridos com todos. Tanto que tem muitas famílias do GPanda que fazem pastoreio com outras pessoas, que fazem discipulado com outras pessoas. Que mais? Fazemos encontros mensais com devocionais para os pais e um espaço para as crianças, com atividades direcionadas ao acolhimento e ensino da palavra. E, no final, a gente faz um lanche ali comunitário, onde eles confraternizam e conversam. Esses encontros são em lugares variáveis, então, esse é um outro ponto que é bem bacana de fazer. A gente faz um encontro mensal, as crianças ficam num ambiente completamente separado dos pais. Então, a gente tem ali tutores que ajudam com essas crianças, enquanto os pais têm essa devocional e tem ali uma roda de conversa, um momento de trocar ali experiência. E as crianças são livres, elas são livres mesmo. Não tem regra, tipo, você vai ter que fazer isso. Então, no último mês, a gente fez um trabalho com fantoches. Então, a gente levou uma pessoa, era fantoches de meia. A gente não obrigou nenhum autista a participar. Mas, quando a gente percebeu, estavam todos eles catando uma meia, enfiando a meia na mão e brincando, e olhando para a meia e fazendo movimentos. Mas eles, naquele momento, nesses encontros, eles são livres para serem quem eles são, da forma que eles são e fazerem o que eles querem. A gente insere em contextos bíblicos, mas a gente não fica assim, agora vocês vão sentar porque a gente vai fazer uma devocional. Não. Eles estão lá correndo, estão fazendo as coisas, a gente está entre eles e a gente vai falando da palavra, aí acontece alguma coisa. A gente fez um encontro bacana, que era para eles fazerem pães. Então, a massa já estava pré-pronta, porque a gente sabe como que eles são. E aí eles tinham que amassar a massa, fazer os pãezinhos ali, moldar os pãezinhos, colocar para assar, e depois a gente comeu ali o pão. Então, a gente aproveitou esse momento que eles estavam ali amassando essa massa, fazendo tudo isso, para a gente falar do pão da vida. Aí eles pararam e ficaram olhando para a nossa cara? Claro que não, gente. Nenhuma criança pararia de mexer naquela massa para ficar... Mas eles estavam ouvindo. Então, é fazer isso. Deixa eles livres, vai falando, sabe? Pega um contexto de alguma coisa ali, traz ali um contexto bíblico de uma forma muito leve e prática. Tá? Não vamos inventar muita coisa, porque eles vão desfocar e não vão entender. E esse momento de separado também é um descanso para os pais, saberem que os filhos estão sendo bem cuidados, mas tem ali um momento que eles podem respirar. Ufa, consigo até ir no banheiro sem meu filho estar atrás de mim.
E a gente direciona os autistas para os departamentos de acordo com a idade, seja o CP, UPA, mocidade. Além disso, eles são estimulados a participar da IBD de acordo com a idade deles. Cultos e eventos oficiais da igreja e dos departamentos. Os autistas mais comprometidos têm um tutor que possa acompanhá-lo nessas atividades. Na verdade, na IPP, para cada autista, a gente tem 2 tutores. Por quê? Porque a gente reveza. Né? Esse tutor não vai ficar todo domingo com essa criança. Então, ele fica um domingo sim, um domingo não, um domingo sim, um domingo não. Dicas gerais. Cada autista é único. Então, não adianta a gente achar que eu aprendi tudo sobre o Luiz, estou craque em autista. Não, vai chegar outro aqui que vai dar um baile em vocês. Vai mostrar que a gente não sabe nada. As maiores dificuldades do autista são a comunicação e a socialização. Então, a gente precisa ter sempre isso em mente. Autistas não entendem figuras de linguagem, metáforas. Então, eu sempre gosto de usar esse termo, né, quando a gente fala, vai cantar aquela musiquinha, tirei o pau no gato. Ele vai imaginar você pegando um pau, atirando no gato. Aí ele vai pensar, se o gato que é fofinho, ela está atirando o pau, o que ela vai fazer comigo? Então, percebe, a gente tem que tomar cuidado ali com o que a gente fala. Não use voz infantilizada ao falar com o autista, principalmente os níveis de suporte 3, e não verbal, e não fale com os pais como se o autista não estivesse ali, ou como se ele não ouvisse o que você diz. Apesar do autista ser não verbal, ele não é surdo. Ele ouve tudo e ele entende tudo. O fato de você estar falando e ele não estar olhando para você, não significa que ele não está te ouvindo, que ele não está entendendo. Ele está entendendo tudinho. E a gente tem uma mania, 2 manias feias que a gente tem. A primeira delas é que, quando a gente vê uma pessoa com deficiência, a gente afina a voz para falar com ela. Ai, que coisa linda! Não é verdade? Eu sei que eu faço isso com meu filho de 15 anos. Eu levo muita bronca, mas, enfim. E a outra é quando a gente tem uma pessoa deficiente, que ela é não verbal, né, ou que ela não se comunica muito bem, a gente fala com a pessoa, a gente não fala com a pessoa, vamos fingir aqui que ela é autista e ela é a mãe. A gente fala com a mãe, como se a pessoa não existisse. Não façam isso. Mesmo sendo criança, se você vai falar sobre ela, fala olhando para ela, olhando para a mãe, olhando para ela. Não foi que isso aconteceu? Então, mãe, isso aconteceu. Isso mostra respeito. Se você vai falar alguma coisa que não é agradável para essa criança ouvir, se você vai, olha, o João bateu no Pedro. Então, fala só com a mãe. Né? E tenta entender de que forma que você pode conduzir essa situação. Não precisa ficar colocando a criança numa situação delicada para ela. O que você não faria com a outra criança, não faça com o autista. Deixa eu ver onde é que eu estou. E regras pré-definidas ajudam o autista a lidar com o ambiente e com a rigidez cognitiva. Então, se eu tenho ali uma programação da EBD, uma programação... Vocês têm culto infantil aqui? Tem uma programação do culto infantil, sigam essa programação. Se ela vai mudar, esse autista ele tem que ser avisado com antecedência. Ter um quadro de rotinas na sala da EBD também ajuda esse autista a entender qual vai ser o próximo passo, o que vai acontecer depois. E aqui algumas das nossas atividades. Então, ali em cima do pão que eu falei para vocês, aquele menino ali, com as mãos presas, é meu filho, porque ele comeu a massa do pão crua. Ali, a atividade que a gente fez com os cachorros também foi um trabalho muito bonito, muito bacana. E aqui embaixo, as 2 são no espaço de ecoterapia que a gente fez com os cavalos. Então, essas atividades também ajudam eles no desenvolvimento deles, na interação deles. E aí, agora, eu quero fazer uma pergunta para vocês, antes da gente seguir. Vocês acham que está aumentando o caso de autismo? Nos Estados Unidos, saiu uma pesquisa, o último levantamento do CDC, que é 1 para cada 36. No Brasil, a gente não tem levantamento. A gente sempre se baseia nos dados da ONU, que fala que 2% da população é autista. Mas o último levantamento feito pelo pessoal do Autismo e Realidade, baseado no estudo do CDC e dentro das nossas características, né, do nosso país com os Estados Unidos, calcula-se que nós temos no Brasil hoje quase 6 milhões de autistas. A gente está falando de 6 milhões de famílias. Onde essas famílias estão? Quantos autistas a gente tem aqui na igreja?
Mais ou menos. 6? 6. Na IPP a gente tem 40. 46. 47. 9. Então, percebe que a gente está longe ainda de ser o ideal? A gente precisa se abrir, a gente precisa fazer esse acolhimento. E aí eu tenho um convite especial para fazer para vocês, né? Que agora, dia 27, a gente vai ter a conferência do GEPANDA, que o tema é Recebemos e Acolhemos. E agora, o que fazemos? Sempre fazem essa pergunta para a gente, né? Tá bom, a gente recebeu, a gente acolheu, e agora? Que passo que eu vou dar? Vocês podem colocar o vídeo, por favor? Vem aí a 4ª conferência do GEPANDA, com o tema Recebemos e Acolhemos. E agora, o que fazemos? Vai ser no dia 27 de abril, sábado, das 8 da manhã às 8 da noite. Junte-se a nós para essa jornada de aprendizado e reflexão. Vamos discutir e explorar maneiras de acolher de forma efetiva famílias atípicas em nossas igrejas. Será um dia repleto de palestras inspiradoras e oficinas práticas ministradas por especialistas. Inscreva-se agora mesmo e faça parte deste importante movimento de amor e acolhimento. Realização: Igreja Presbiteriana de Pinheiros, Pinheiros Infância e GEPANDA. Transmissão: IPP-TV, a sua TV missionária. Vem aí a 4ª conferência do GEPANDA. Aí, então tá aqui, o convite fica aqui para vocês. Nessa conferência, o nosso objetivo é realmente trazer na prática como que pode ser feito. Então, a gente vai falar desse acolhimento na prática dentro da IBD. A gente vai ter uma oficina no período da tarde, que ela vai trazer o porquê da inclusão, como fazer a inclusão e o gerenciamento de crises. O que isso significa? O autista desandou, teve uma crise, como que eu vou gerenciar isso? O autista ele gosta de correr, ele gosta de subir escada, ele gosta de correr para a rua, como que eu lido com isso? Então, as palestras elas serão transmitidas pela IPP-TV. As oficinas, não. Então, as 2 oficinas que a gente vai ter, elas serão só para quem está no presencial. E, nessa conferência, a gente vai ter o reverendo Leonardo Veríssimo, que ele é pastor, psicólogo e ele é autista. E a gente vai ter a presença da Lita Vieira, que é aquela menina que eu falei, que é nível de suporte 2, que ela tem 6 empresas. Ela estará lá, ela é cristã também, ela canta no louvor da igreja. Então, ambos trarão ali a experiência deles como autistas, né, dentro do ambiente da igreja. E também é importante para a gente enxergar que eles podem ir além. Né? A gente é que limita. Então, eu espero que vocês consigam ir, vai ser um prazer. Eu estou deixando um tempo para quem tiver dúvidas, para a gente perguntar, para trazerem. Espera aí, deixa eu passar. Passou? Não, é para cá, não, Paulo. Agora foi. Então, aqui vem as redes sociais, a do GEPANDA, a IP Pinheiros, o Caminhos Eficientes, e quem quiser me seguir, quem tiver dúvidas, quem quiser fazer alguma pergunta, enfim, estou à disposição de vocês, vocês podem mandar a mensagem para mim pelo direct, vocês podem até pedir meu telefone e mandarem mensagem. Às vezes eu demoro um pouco, mas é porque a rotina é intensa, às vezes o Luiz demanda, mas eu sempre respondo, tá, gente? E eu gosto muito desse versículo, eu gosto de encerrar sempre com esse versículo, que está lá em Filipenses 1,6, que diz: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Chegamos ao final de mais um programa Caminhos Eficientes. A gente se vê na próxima quarta, às 14h30, aqui na IPP-TV.